Olá, começamos mais um Big Papo e ontem foi dia de eliminação, né? E eu acertei o resultado, né? Mais uma vez, a Tamires foi eliminada com 62% dos votos, né? Na verdade, como a gente sabe, na segunda-feira, que é o dia do Sincerão, que é o dia que tudo pode mudar, a Tamires não se saiu tão bem no Sincerão contra a Vitória, contra as pessoas que não tinham muitos argumentos para defender a Tamires, né? Então acabou que o assunto ainda foi o mesmo, ainda foi a lealdade ou a falta de lealdade da Tamires com a Vitória. Então isso contou muito para que a Tamires fosse eliminada, né? E ela não soube contornar a situação, acabou sendo eliminada. Eu acredito que não foi nem uma porcentagem tão alta, né? Porque na segunda noite, depois do Sincerão, a diferença entre a Tamires e a Aline era pouca. Só que a Aline fez todo aquele escarcéu, falando por cima de todo mundo e fazendo e acontecendo. Ela pegou o foco todo pra cima dela e acabou que a Tamires ficou mais escondida e levou mais votos e acabou saindo. E o Vinícius, como eu falei, também acabou entrando de enfeite aí nesse embate, tanto que no discurso do Tadeu ele falou, com todo respeito, vamos deixar o Vinícius aqui um pouco de lado, e ele falou exclusivamente da Camila e da Tamires e como elas eram jogadores totalmente diferentes, né? A Vitória comemorou a permanência da Aline e do Vinícius. Ela perdeu a Tamires, né? Elas estavam ali numa relação bastante conturbada, porque acabou a aliança de jogo, mas ela ainda tinha ali um carinho, mesmo sabendo que não dava mais pra jogar junto. E eu achei uma eliminação triste, assim. Eu não costumo achar as eliminações tristes porque faz parte do jogo, mas eu achei que foi uma eliminação triste pra Tamires, porque a Tamires, ela entrou no programa, ela e a irmã dela, como favoritas. Vocês lembram lá na primeira semana? Elas são meninas, assim, com características bastante chamativas, né? Na questão delas serem sim extrovertidas, delas falarem bem, delas terem aquele jeitão de menina cria delas. E elas são figuras bastante bacanas, que renderiam bastante pro reality. Só que elas decidiram mostrar um lado, ou talvez até tenha sido inconsciente, né? Porque lá dentro da casa todo mundo fala que as emoções ficam muito afloradas e elas acabaram sendo eliminadas uma após a outra, com rejeição, por conta de uma coisa tão pequena que foi a relação ali conturbada que elas criaram com a Vitória, sem a Vitória ter muita culpa. E agora que a Vitória resolveu acordar pra vida, depois dela ter sido muito protegida por essa edição, ela recebeu muitas informações, o seu Fifi veio e jogou tudo no ventilador, depois veio o Guilherme e também resolveu espalhar tudo na mesa, e teve todo aquele embate. Então, também foi aí um ponto final para essa trajetória da Vitória Estrada. E agora a Vitória vai ter que mostrar quem é ela como jogadora. A gente já viu como foi ela injustiçada, deu a volta por cima. E agora a gente tem que ver como que a Vitória vai se sair como jogadora sozinha. Ela conseguiu outros aliados, novos aliados, mas agora que ela não tem de fato mais nem Tamires, nem Camila e nem Graciane, porque ela já rompeu com a Graciane, apesar de que a relação dela com a Graciane, pra mim, nunca existiu. Ela vai ter que saber se sair, porque a campanha contra ela já começou. Mas antes de eu chegar lá, preciso falar pra vocês como foi emocionante a comemoração da Aline e do Vinícius por terem ficado. Eles são, assim, participantes raízes, porque toda vez essa edição, quem fica tenta ficar muito comedido, não tem mais aquela comemoração das edições passadas, das edições
do início do reality mesmo, que o pessoal ficava na casa, se jogava na piscina e gritava e chorava. Essa foi a reação da Aline ontem. Eu achei que ela resgatou bastante aí os BBBs raiz. E uma coisa me chamou bastante atenção, que foi a dona Vilma, né? A Vilmoca, que a Aline tá lá ilhada com a sogra dela até o momento. E é a dona Vilma que ficou falando de Aline dias e semanas. A gente sabe que a dona Vilma não suporta a Aline, essa que é verdade, né? Não, ela aturava quando o Diogo tava dentro da casa, mas depois que o Diogo saiu, ela também não vejo proximidade, elas não jogam juntas, não existe proteção e ela não gosta da Aline, partindo ali do consenso daquele grupinho lá dos gêmeos, da Eva e da Renata, o ranço do grupão instalado pela Aline e alimentado pela própria Aline, né, gente? Que a Aline, ela é uma protagonista, não tem como a gente negar que a Aline é uma figura protagonista dessa edição. Não pode ser pro lado bom, pode ser pro lado do ruim, vai aí da opinião de cada um. Eu acho que ela é uma participante muito polêmica, porque, como o Tadeu falou no discurso ontem, às vezes o público quer que a pessoa realmente se posicione bastante, que foi no caso da Tamires. Ela poderia até ter sido salva se ela tivesse se posicionado melhor com o monstro que teve, e ela realmente fosse lavar roupa suja com outros participantes que não fossem a Vitória, porque a gente acabou acontecendo que ela cresceu muito em cima da Vitória e ela não soube agir da mesma forma com os outros participantes para não se comprometer, talvez por medo mesmo de ser eliminada ou de ser cancelada. Todo mundo vai ter esse medo, não adianta dizer que não. E com a saída da Tamires, a Graciane chorou bastante. Ela foi sozinha pro quarto, chorou, ficou triste porque ela perdeu as duas almas gêmeas dela, né, Camila e Tamires. Então a tendência agora é a Graciane procurar outros caminhos. E a bicha é rápida no gatilho, hein? Porque ela foi acolhida ali pela Daniela Hipólito, né? E depois tiraram ela do quarto, ela foi pra cozinha, conversou com os irmãos, né, o Diego e a Dani. E ela começou já a campanha dela de tentar ali manipular os irmãos, porque a gente sabe que eles são mais bobinhos, não tem como negar isso, eles são mais bobinhos. E apesar de que o Diego já falou que ele não joga junto com a Graciane, mas que ele gosta muito dela, ele acaba que ele ajuda a Graciane em diversas situações. Não digo assim que ele faz um leve trás, eu realmente acho que ele não faz esse leve trás, mas ele faz comentários que, se a Graciane pescar, ela sabe. Que foi aquela situação da Aline puxar a Graciane. Eles estavam conversando sobre o jogo e o Diego soltou bem assim: mas pensa, se a Aline te puxar. Ele não disse assim, a Aline vai te puxar. Ele falou, pensa se... né? Ele jogou ali a possibilidade e foi o que aconteceu, mas ele não entregou o jogo da aliada dele. Pelo menos eu vi dessa forma. E a Graciane, agora que ela perdeu as duas aliadas dela, ela começou já começou cedo a tentar manipular o Diego, talvez aí querendo resgatar uma aliança com ele, já que agora ela tá sozinha, né? A Graciane não tinha um outro grupo além desse grupo do quarto aí, com as meninas e com a Vitória. E agora ela não tem ninguém, ela vai ter que buscar um novo caminho, um novo jogo. E vamos ver como é que ela consegue se sair, né? Bom, a Tamires, depois de eliminada, ela também não conseguiu dar muito bem a volta por cima. Ela foi bastante criticada pelos internautas pela postura grosseira dela, né? Durante o bate-papo com o Gil, ela mesmo os apresentadores explicando pra ela, mostrando todos os vídeos, como eu sempre falo, parece que ela tem amnésia, né? Tudo ela diz que ela não fez. E mesmo o pessoal mostrando todos os vídeos dela falando mal da Vitória antes da briga, dela sendo incoerente em diversas situações, mostraram todos esses vídeos pra ela e ela se manteve irredutível, né? Parece assim que ela não se arrependeu de nada, assim como foi a entrevista com a Camila também. Parece assim que as meninas só conseguem atualizar tudo que aconteceu no dia seguinte, quando elas chegam lá no café com a Ana Maria, porque aí conversar com a Ana Maria
o buraco a mais embaixo, né, gente? Mas sempre a postura de todas as participantes durante esse bate-papo, logo após a eliminação, acaba sendo a mesma, até porque a pessoa sai totalmente cega do programa e ela tá tentando entender como as pessoas estão vendo ela ainda, né? E quando elas chegam lá na Ana Maria, já passou mais tempo, elas já conseguem ter mais acesso, já chegam lá sabendo se elas estão canceladas ou não. Então elas conseguem elaborar melhores respostas. E essa semana vai ter uma nova dinâmica, né? O Seu Fifi vai voltar e vai levar um participante da casa para, tipo, uma casa de vidro, né? Que vai ser dentro de um shopping. Lá no Rio de Janeiro, o shopping da Barra da Tijuca. Esse participante vai ser escolhido pelo público. Já tá rolando a votação lá no site do G-Show. Você vai lá, escolhe quem você quer e vota. E a pessoa mais votada vai pra essa casa na quinta-feira, amanhã. Vai pra casa, onde lá ela vai poder escutar tudo que as pessoas quiserem. Se quiser ir lá no shopping e contar algo que aconteceu dentro do programa, ela vai poder saber. Ah, moro longe, moro em outro estado. Pode mandar lá no Twitter também a fofoca que você quer contar com a hashtag FifiBBB25, que também essas mensagens serão também apresentadas pro brother que ficar nessa casa aí de vidro, né? É mais uma tentativa, assim, desesperada da produção de fazer essa casa se movimentar. Acredito que, assim como foi um fiasco aquela situação da Graciane, acredito que essa dinâmica também não vai dar em nada. Mas, assim, a pessoa que está sendo mais votada até o momento é a Vitória Estrada para ir. Eu acho que a Vitória Estrada já teve muito acesso à informação, já recebeu informação privilegiada demais, então eu acho que o público deveria escolher uma outra pessoa, né? Acho que o Guilherme é um bom candidato, porque até o momento ele tem se mantido ali isento, mas ele é um cara que chega, faz e fala. Tanto que ele desmantelou todo o esquema da Camila e da Tamires, foi ele, né? E vamos ver aí, amanhã a gente volta para contar para vocês quem foi esse escolhido e como é que vai funcionar essa dinâmica. Hoje é dia de festa, então o pessoal tende a ficar mais tranquilo no dia de hoje. E para você ficar sempre bem informado, acompanhe nossas redes sociais, que a gente tem uma editoria só de BBB para você ficar por dentro de tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Beijos e até a próxima!